Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente o convite para estar participando desse segundo seminário estadual social de direitos humanos, né? E a alegria de estar compartilhando essa mesa com Elídio, com a Ana Paula, com as duas Deizes, a Deise e a Débora, aliás, Rodrigues, né? E saber que o CRES, né, do Rio de Janeiro, dessa sessão, ele tem uma comissão de direitos humanos. E é por aí que eu vou fazer a intervenção, né, de uma forma bastante didática, porque, como o Elídio falou, direitos humanos não é um tema fácil, né? Já diria José da Leão Trindade, é um tema de anjos e demônios, né? Hitler foi o defensor de direitos humanos. Tá bom para vocês? Bolsonaro é uma invenção única, né? Nós tivemos grandes pessoas históricas, né? Grandes, quer dizer, no sentido pequeno da coisa, que defendiam os direitos humanos, né? Então, é um conceito, não é uma categoria teórica, né? E é primitivo, gelatinoso, né? Que se molda a diferentes ocasiões. Bem, vou falar enquanto assistente social, que há mais de 20 anos discute direitos humanos. Vocês precisam nem pensar em discutir direitos humanos, eu já discutia. E muitas vezes eu fui discriminada no serviço social por discutir direitos humanos. Daí que eu resolvi fazer doutorado na USP, que já tinha um núcleo consolidado de defesa de direitos humanos e discutir a violência. Essa profissão nasceu na década de 30 do século XX e o debate sobre direitos humanos só aparece no século XXI. O serviço social não incorpora, nem com a reconceituação, o debate de direitos humanos. Então, não por acaso, nós estamos no terceiro seminário, né, regional de serviço social e direitos humanos, porque esse não é um tema antigo na categoria, ok? Eu tenho que dizer uma frase em homenagem às minhas alunas presentes, né, que a história só surpreende e quem da história nada entende. Então, a gente está num país que, com pouco mais de 500 anos de história, passou quase 400 anos na escravidão. Então, é um país divorciado da cidadania do molde burguês. É um país divorciado da cidadania. Se ele é divorciado da cidadania, não podemos esquecer que a cidadania é irmã siamesa dos direitos. Não existe construção de cidadania sem direitos. Então, começamos o século XXI, pela primeira vez na história nacional brasileira, né? Obviamente, se é nacional brasileira, mas colocando o tema dos direitos. E é nesse contexto que vem o tema dos direitos humanos. Nós implementamos no Brasil uma agenda tardia de defesa dos direitos humanos, né? A agenda essa começa a se dar a partir da abertura política da transição para a democracia durante a ditadura. A agenda dos direitos humanos só chega no Brasil a partir dos presos políticos da ditadura militar. Não chegou porque tinha discriminação, não chegou porque nós já tínhamos uma violência, um trabalho infantil, porque tinha um racismo estrutural. Chegou pelos presos políticos, chegou pelas camadas médias, que foram presas e pelo resgate de direitos políticos. A história dos direitos humanos do Brasil é extremamente particularizada. É importante que a gente conheça isso e entenda por que o serviço social também incorpora tão tardiamente a agenda, né, da defesa e implementação dos direitos humanos. Então, não é um tema recente, não é um tema antigo, não é um tema suficientemente aprofundado. E ele vem na contramão da história, né, porque a partir de 88, com a nossa Carta Cidadã, né, que hoje em dia ninguém mais ouve chamar de Carta Cidadã, a gente fala a Constituição de 88, né, no início tinha aquela apologia, seria a Carta Cidadã, porque a cidadania, ela sempre foi restrita. Não por acaso, o Guilherme dos Santos chama de cidadania, como é que a justiça que usa? Regulada, muito obrigada. Regulada a quem tinha ofício pelo governo Vargas, né? Tem benefício aquele que tem ofício. A cidadania era regulada aos grupos que tinham ofício. A Constituição de 88 é o primeiro choque frontal, uma tentativa de desregular a cidadania, que era regulada. Só que ela vem na contramão da história porque o Estado também vai se desresponsabilizar da garantia de direitos. 1988, a Constituição é o primeiro esboço, digamos, primeiro rascunho, de um direcionamento constitucional para a construção do Estado de Bem-Estar Social. Só que no plano internacional, o Estado de Bem-Estar Social já conhecia o seu ocaso.
Quando a gente fala que nós somos capitalismo periférico, tardio e dependente, o pessoal acha só que é só um dizer. Não, tardio é isso. O mundo todo desconstruía seu estado de bem-estar social e o Brasil, né, construía uma Constituição para construir o estado de bem-estar social. E aí isso não deu certo, porque o Estado brasileiro sempre foi um estado de mal-estar social. E aí a gente começou a cair na ilusão, já situada pelo Elídio, né, da justiça, né, como um arauto, como vai resolver tudo, né? Queria aqui resgatar uma frase de uma poesia: os lírios não nascem das leis. Não basta ter lei. É importante ter lei? É um marco de regulação. Mas os lírios não nascem das leis. Né? Maria da Penha está desse tamanho. Eu participei da elaboração da Maria da Penha quando ela era pequenininha. Né? Mas a gente vai punindo, colocando, ela já está imensa. Né? O ECA é o estatuto mais avançado do mundo de crianças e adolescentes. Né? Sendo que é depois, né, o Fábio Simas está aí, que é o pesquisador da área, é depois do Estatuto da Criança e Adolescente, 1991, fazendo 25 anos, né? Um quarto de século fez, né? 25 anos, né? Que aumenta o número de extermínios de jovens no Brasil. Isso não é coincidência. Né? O grupo de pesquisa de São Paulo, da USP, hoje registra, né, um aumento de homicídios de mulheres. Porque o cara já levou, né, já foi viciado uma vez. A segunda, ele vai para ele matar e sumir. Então, se não existir um projeto contra-hegemônico, se não existir uma nova, né, cultura política que supere esse Estado brasileiro, né, divorciado da cidadania, esse Estado bélico, né, esse Estado que nunca garantiu direitos, que estimulou racismos e discriminações, a gente tem muito pouco a avançar. Se a gente esperar só das leis. As leis são importantes, sim, mas nós estamos num país que equivocadamente, né, criou um mito, vários mitos que nós temos, né, que não há racismo, não há uma democracia racial, né, esse povo é cordial, o mito da cordialidade. O brasileiro nunca foi cordial. Simplesmente Sérgio Buarque de Holanda estava na Alemanha nazista, com saudade do Brasil, e ele escreve que o meu povo é cordial. E aí isso ficou, né? Isso dá samba, né? O mito da cordialidade. É o país que vive e semeia a intolerância. Isso é claro, né? Eu tenho uma música aí da Valesca, né, Popozuda, né, que virou até feminista, para ver como é que a crise está difícil, né? Porque a crise é pacote todo, né? Porque ela fala, mexeu comigo, eu tive porrada e bomba. Gente, isso é cara do Brasil. É intolerância, ninguém para, ninguém pensa, o pessoal clama por punição. Eu vejo discussões dentro do ônibus, né, e no trabalho. Vou te processar, quer dizer, só na lei. Né? Porque ninguém pergunta, por que aconteceu isso? Né? Por que você fez isso? Vamos conversar. Né? Assim como a Simone Beauvoir falou que não se nasce mulher, torna-se mulher, não se nasce racista, torna-se racista. Não se nasce machista, torna-se machista. Por que se torna? O que a gente tem a ver com isso? Porque o cotidiano, ele é pedagógico. E são tantas violências cotidianas, né? Sair no Rio de Janeiro, pegar um ônibus, pegar o metrô, ir para o trabalho e voltar para casa é uma aventura. Ontem eu vi essa segunda aventura, essa semana já tive 2 aventuras, né? Que foi a chuva. Chovia dentro do metrô. Né? Então você tem que ter uma estratégia de sobrevivência cotidiana para chegar em casa. Né? Quem mora no Brasil, no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, sobrevive em qualquer lugar do mundo, acho que até em períodos de guerra. Porque a gente já sai, tudo pode acontecer no caminho. Isso é uma prova do inesperado da violência que a gente está submetido. E esse país está aí no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, né? O 3º PNDH, a vingança. Né? Porque não adianta ter vários planos, né? Se os dados todos são socializados de violência, há um bando de estatísticas sobre extermínio, sobre violência contra a mulher, sobre trabalho infantil, sobre trabalho escravo, mas não sensibiliza ninguém. Quem roubou nossa sensibilidade? Eu acho que essa é a grande pergunta que quem discute direitos humanos está.
Outro dia, passeando pelo centro da cidade, fui dar uma exposição no Centro Cultural do Brasil, me perdi, porque eu sou meio dislexa, e aí tinha uma igreja, e era uma igreja de militares, Nossa Senhora dos Militares, que eu nem sabia que isso aí foi de herança. E aí eu perguntei pro cara que estava na porta, onde é que era a estação do metrô. Aí ele falou, a senhora vai para aqui, que aqui é cheio de bandido, né? E ele começou a me botar medo, porque tem uma construção do medo também, né? Vai ligar o RJ e fica com síndrome do pânico. Exatamente isso, né? Você fica, né? E ele falou, mas e aí daqui um pouco, esses bandidos podem me matar antes de eu chegar no metrô, o cara da igreja falou. E aí vai aparecer aquele pessoal que defende direitos humanos. Ele fez discurso teórico, ele fundamentou. Ele ser morto no centro da cidade e aparecer. Né? Eu falei, meu senhor, eu sou esse povo que defende os direitos humanos. Né? E essa igreja aí também não podia existir, nós somos militares, né? Foi batizada até Nossa Senhora. Né? Enfim, esse é o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro da violência, Rio de Janeiro todo mundo na panha, que a guarda municipal bate. Né? Ninguém gosta de ser PM. Ninguém gosta. É a polícia que mais mata e mais morre do mundo. Então é esse cenário que a gente tem que ter uma perspectiva de totalidade. Quem roubou nossa sensibilidade? Por que o Bolsonaro ainda é um dos políticos mais eleitos e defeitos familiares? Quem vota nesse povo? O que está acontecendo? Então a gente tem que olhar a política e ver que a crise, ela não é só econômica não. Se piorou e hoje eu tenho mais medo, se piorou e eu vejo mais cenas de violência no meu cotidiano, é porque a crise varre tudo. Ela desmorona. Há uma polarização hoje quase igual de Fla-Flu. Fulano não presta, fulano é machista, fulano é racista, fulano... Ninguém discute pedagogicamente como superar isso. E o serviço social também está muito limitado nesta intervenção. Democracia é um projeto pedagógico, diria Antônio Gramsci, filósofo marxista. Pedagogia para a democracia. Todos nós, brasileiros, trazemos, né, pela autocracia burguesa, pelo esse racismo crônico da nossa história, por essa violência que somos submetidos, da qual a escravidão foi a maior, não tenhamos dúvida, trazemos um autoritário na nossa alma, um impaciente, um intolerante. Eu vejo o movimento estudantil, não, o grupo que está certo, o grupo que está errado, o grupo... Gente, por que não se conversa? Porque vontade de mudar, ninguém está confortável nisso. Existe. Então, os direitos humanos é um tema difícil, né? Muitas vezes a gente confunde Estado com governo, né? Isso é comum, isso é teórico, porque ninguém transforma aquilo que não conhece. Então, são os agentes estatais, mas todos nós somos agentes estatais, como somos funcionários públicos. Eu sou um agente estatal e eu não violo os direitos humanos. Né? Só que o Brasil é campeão internacional, junto com o México, de linchamentos. O que é linchamento? É fazer justiça com as próprias mãos. Esse ano foram 118 casos de linchamentos no Brasil, aqueles que foram dados parte. Desses 100 e poucos casos, mais da metade foram comunidades carentes. Ou seja, quem linchou, quem fez justiça, os justiceiros, foi a própria população. Até no Guarujá, no passado, lincharam uma moça que rolou no Facebook que era bruxa, né? E aí foram lá e lincharam. E a moça era portadora de problemas, né, mentais. Então, essa coisa de fazer justiça com a própria mão, né? Essa coisa de linchar, de amarrar no poste, né? De você ter uma Shirazade, de morar nobre, né? Falando que é bacana, que tem que fazer justiça, alguém tem que fazer alguma coisa, ela faz parte da nossa cultura. Cultura essa que é também divorciada da emancipação humana. A gente fala tanto em emancipação humana, primeiro eu tenho que entender o que eu preciso transformar. Né? Tem que fazer uma volta a essa sensibilidade. Estatísticas não faltam. Né? O extermínio está aí, cada vez se ampliando, né? O homicídio de mulheres cada vez se ampliando. As leis estão aí, mas não basta só esse clamor pela punição. Maria Lúcia Caran, que é uma juíza também psicanalista, tem um texto muito bom sobre esquerda punitiva. É fora, sai daqui, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém se a gente continuar ampliando essa esquerda punitiva, que só clama, né, por punição. Então, é dentro desse aspecto, como a ciência social, eu me preocupo muito.
né? Quais são nossas saídas, né, no nosso cotidiano, na nossa intervenção, na nossa formação, para além da crítica do Estado, porque o Estado é capitalista, sempre foi penal. Sempre foi penal. Né? Marx já contava lá que a coerção faz parte da formação do Estado. Né? Aí Wagner fala, o Estado é penal. Olha, ele não está inventando isso, sempre foi assim. Só que agora é uma penalização da República. A República está penalizando. Né? Há uma judicialização das relações sociais. Né? E quando isso acontece, isso é sempre no plano individual. Né? Nunca é uma causa coletiva, não são mais os sindicatos. Né? Dos 10 mil últimos processos de judicialização na saúde, 10 mil últimos, e no benefício de prestação continuada, 9.900 e pouco são individuais. Não é o sindicato, não é o movimento social recorrendo a uma causa. Então é cada um por si, e que se dane o coletivo. Então não há defesa nem garantia de direitos, né, no patamar burguês, se não for do coletivo. Né, se a gente sair, né, porque a zona de conforto é a zona de perigo, a verdade é essa. Né, se a gente não sair do nosso lugar, está aqui de noite, está discutindo, né, vendo os limites, que são muitos. Bem, eu preparei um texto, não dá tempo, né, porque aqui é só para a gente saber que o tema existe, como é que ele vem se desenvolvendo, né, como em todo seminário, né, mas eu acho que as coisas estão ficando, não são novas, né, historicamente a gente comprova que a história do Brasil é a história da barbárie, né, não só pela escravidão, né, prolongada, né, mas também porque o século XX, que foi o século da construção da modernidade brasileira, é um século de ditaduras ou tentativas de ditaduras. Né? Primeiro a ditadura Vargas, depois a ditadura militar. Né? Então, mais da metade do século XX foi de ditaduras. Então, a gente pouco convive com a democracia. Quando passamos a conviver com a democracia, passamos a conviver com uma democracia restritiva. Um Estado que vai pegar o fundo público, porque isso a gente tem discutido também, para jogar na segurança pública, para jogar na militarização da questão social, para jogar na criminalização, né, o fundo público vai para isso, dos indesejáveis. Por que se mata mais jovens hoje, se extermina? Porque essa mão de obra não interessa capital. Vivemos hoje na hegemonia do capital financeiro, que é um capital que convive, primeiro, transforma a crise cíclica em crise estrutural, e que convive com o desemprego. Ele não precisa ter o mesmo nível de empregabilidade, então ninguém quer essa mão de obra. Vou gastar escola, vou gastar saúde, né, via Estado, com fundo público? Não, deixe exterminar. Ninguém vai comprar essa mão de obra. E aí, tem um elemento para finalizar, porque se lá está, né, carecendo de pontos, né, para terminar, tem um elemento ideológico muito grande. Pelo século XX brasileiro, que foi o século do nosso ingresso na modernidade do capital, de forma restrita, né, quando que os direitos sociais mais cresceram no país? Em épocas de ditadura. Como se fosse um bônus, todo mundo quieto, todo mundo obedecendo, mas direitos sociais se ampliando. Saiu da ditadura, né? Os direitos sociais foram uma forma de obtenção do consenso necessário para as ditaduras, tanto em Vargas como na ditadura militar. Então, agora não precisa mais desse consenso, né, para legitimar a ditadura. Bem, então, estamos num momento hegemônico do capital no plano internacional, que muitos chamam de globalização, outros de mundialização. Né? A barbárie, né, se naturalizou nesse processo hegemônico. Basta lembrar das questões dos refugiados que a gente assiste cotidianamente. Há uma intolerância internacional e esse movimento internacional que a gente está inserido dentro da globalização do capital, ele chega aqui e torna tudo muito pior, porque aqui também, como eu disse, o ódio sempre foi natural, né? Eu sempre cito um exemplo que eu acho básico. Uma coisa foi pegar zumbi e matar, outra coisa foi cortar o pênis e enfiar na boca. Aí já tem um resquício, né, de maldade, né? De maldade, né, de humilhação. E é assim, né, que essa militarização que permeia, né, a questão social no Brasil, ela age, né, dentro do sistema penal, né, com esses habitualmente de direitos. A gente tem que bater, tem que humilhar, tem que deixar passar fome.
grande parte, se a gente for pegar os dados, né? Dos dados de criança e adolescente, que se fala da redução da maioridade penal, né? Curiosamente, quem votou pela redução, né, da maioridade penal, 70% do Congresso Nacional estava com processos. 70% que votaram para a redução da maioridade estavam com processos que envolviam a corrupção. 70% dessas pessoas votaram para a redução. Os jovens brasileiros, eles aparecem nas discussões, né, de crime como vítimas, eles são as vítimas. Você pegar as estatísticas e comparar, os jovens são vítimas. Eles não são os algozes, né? E há uma mudança, né, como também já foi colocado pelo companheiro da mesa de abertura, dessa coisa de cidadania ser confundida com consumo, com consumidor, né? Quem pode consumir educação, saúde, qualidade vai consumir, né? Mas também há uma mudança no crime, né? Hoje o crime não é mais aquele crime, em sua maioria, do crime de fome, roubou porque estava passando fome. É um crime que a gente chama de crime de status. Roubou porque queria consumir aquele tênis de marca, um iPod, um iPad, né? Tanto que o grande crime, né, a partir de 2013 vai ser roubo de smartphone. É um roubo de status. Ninguém rouba o smartphone porque está com fome. Rouba por status. Então isso é uma demonstração que o capital é pedagógico. Ele nos ensina a ser individualista cada vez mais, ele nos ensina a se perceber apenas como consumidor, né? Ele nos ensina a viver de aparência e acabar com a essência. E aí é o roubo da sensibilidade, né, que a gente precisa resgatar imediatamente se a gente quer tocar no tema dos direitos humanos. Obrigada pela atenção.